Mas aí o desafio, quantas vezes a gente está de férias e o nosso WhatsApp toca o tempo todo? A gente está numa formação aqui pela PLB, mas o nosso WhatsApp, e a gente vai trabalhando, a Ariel manda mensagem para mim de madrugada, vou começar a cobrar também, viu, essa exploração. Então assim, a gente tem, né, é exaustivo. Falou comigo sábado e falou comigo domingo. Né? As demandas chegam o tempo todo e muitas vezes a gente se vê dentro dessa estrutura que adoece e a gente nem percebe que está, né? Mas assim, a gente precisa discutir, trazer isso para a pauta como vocês trouxeram. Se repetiu muito também, ou quando foi dito claramente, ou quando foi dito nas entrelinhas, a ideia do diagnóstico da rede. O ensino médio que nós teremos, se terá espanhol, se não terá espanhol, até porque nós temos uma política estadual, que é Outras Palavras, que não é só para o inglês, é para o inglês, que é o obrigatório do currículo e que ficou assim no texto da lei, mas que Outras Palavras prevê outras línguas, e aí entra o espanhol, entra o francês, né, o mandarim, entra um monte, e parcerias com institutos, com universidades, para que isso esteja na escola, né, ou de forma curricular, né, como componente, porque a gente ainda tem, não sei, mas até um dia desse na rede municipal de Salvador, tinha um professor de francês de carreira, aqueles professores que fizeram o concurso lá atrás e que continuam na rede em processo já de aposentadoria, outros não. Então, assim, Outras Palavras é uma política estadual que não restringe, que precisa estar dentro do currículo, mas que pode trazer essa contribuição que o espanhol, porque assim, o espanhol ainda tem a questão da nossa vizinhança, né? Que assim, aqueles estados que fazem fronteiras com outros países que falam a língua espanhola, eles lutaram muito até o final para que o espanhol ficasse, né? Dada a importância que a gente tem da língua espanhola, e até para quebrar aquele mito que a gente tem de que o aluno escolhe o espanhol no Enem e que o Enem é o mais fácil porque por uma suposta, né, interpretação que ele consegue fazer, né, que eu já vi alguns professores de espanhol que trabalham com língua espanhola dizendo que isso também tem um certo equívoco em compreender dessa forma. Claro que existe uma matriz, né, que é mais próxima do português, que é o espanhol, mas a gente precisa entender direitinho e trazer por Outras Palavras, talvez, né, essa situação. Eu anotei também essa questão da língua espanhola, do diagnóstico da rede, de debater com os professores da rede estadual sobre redesenhar o processo curricular para 2025, né, qual é a estratégia da SEC. A gente vai começar agora com o Instituto Anísio Teixeira, uma formação, porque os senhores vão concordar com a gente também, né? Segurança jurídica é fundamental para a gente entender como é que a gente vai se comportar. A gente estava no movimento que passou pela Câmara, foi para o Senado, tira uma coisa daqui, tira uma coisa dali, volta, não vai ser dessa forma, mas agora a gente tem um texto que foi sancionado pelo presidente. Então, do ponto de vista, eu não sou do direito, claro, posso estar falando, mas da segurança jurídica, a gente agora tem um norte. Então, vai ser dessa forma. Tem equívocos que a gente julga que são equívocos conceituais, mas assim, pelo menos a gente tem um norte agora, né? E isso vai ser importante para a gente entender na estratégia de formação da rede através do Instituto Anísio Teixeira, nos nossos próximos pareceres e resoluções do Conselho Estadual da Educação, como é que isso vai ficar. Agora parece que está mais claro que nenhuma política é estática. As políticas vão mudando. O estudante que estava aqui mesmo falou, eu sou de um bacharelado interdisciplinar, que na nossa época eu fui aluno da Faculdade de Educação da UFBA, mas também não tinha isso. Então assim, eu faço um bacharelado interdisciplinar em humanidades, em saúde. Para nós professores, que na nossa época só tinha as licenciaturas, os bacharelados, e que não tinha tanta interdisciplinaridade, a gente às vezes acha que realmente, como é que isso funciona direito? Faz e depois entra no bacharelado, tem várias modelagens dentro da universidade que são diferentes do nosso espaço. Mas assim, a estratégia da Secretaria tem que ser, primeiro, fortalecer os profissionais da educação que vão estar lá na ponta, enfrentando, né, esses dilemas. Entendo que um professor com 26 turmas, isso é exaustivo, e isso não pode ficar de fora do debate da Secretaria, né? A gente precisa entender como é que isso vai funcionar, né? Como é que isso, a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Como é que a gente pode reduzir isso. E já ouvi isso no debate feito por Rui,
na mesa da secretária, já ouvi isso dito por Marilene também, por Arielma, né, que a gente precisa entender e, ao discutir currículo, discutir também, né, como o professor vai ser alocado nesses componentes curriculares para não ser uma corrida, uma gincana diária desse professor, com não sei quantas turmas, com não sei quantas cadernetas para dar conta. E assim, falar sobre isso, expor, é muito bom, porque abre, né, essa discussão sem intermediários, porque são vocês falando diretamente para nós da Secretaria, do Conselho e do Fórum, mas mostra essa rede também inquieta, mostra essa rede também que quer avançar, que o discurso pode parecer um discurso pessimista, negativo, mas eu sei que não é, né? Que é um discurso mesmo assim, a gente, bora, eu estou junto, eu quero fazer, a gente pode fazer diferente, a gente pode ser referência para o país, a gente não pode entender o processo de educação simplesmente como um cumprimento de resolução, de legislação, de texto que foi sancionado ou não foi, porque é muito mais vivo do que a gente pode imaginar. Então, anotei também esse, né, da coordenação pedagógica, da atribuição que o coordenador pedagógico tem, né, teve um debate que César traz, né, muito mais forte também, qual é a intencionalidade da rede, porque a rede sabe como que está acontecendo, mas continua batendo nas mesmas teclas, nos mesmos espaços, né? A função do núcleo territorial também foi dita aqui. Qual é a importância desse núcleo territorial? Ele é o representante ou a representante da Secretaria de Educação, mas não é um correio, não é só para dar recado, é para pensar também a política territorial, que é diferente. O conjunto de escolas, né, do extremo sul é muito diferente de Salvador e da região metropolitana. Nós temos características diferentes. As próprias escolas aqui dentro de Salvador, quando você vai para uma escola mais no centro da cidade, ela tem determinadas características. Quando você vai para uma escola de comunidade, quando você vai para uma escola lá no subúrbio ferroviário, lá na Sussuarana, dentro de comunidade, o comportamento e a forma como a escola interage com a comunidade é diferente. Né? Não posso tratar uma escola que fica ao lado da Estação da Lapa da mesma forma que eu tenho uma escola que é dentro de comunidade, onde as pessoas se conhecem com muita mais tranquilidade, sabe onde as pessoas até moram. É diferente escola de comunidade de escola de centro. Então, essa acessibilidade para compor e para construir política de educação tem que levar em consideração também as especificidades. E aí eu trago isso para o núcleo territorial. O núcleo territorial também tem suas especificidades e precisa ter nesse espaço um espaço para compreender o que acontece lá, como acontece e até trazer isso para a secretaria também. A portaria 190 está aí, né? A gente precisa entender na rede qual é o nosso compromisso e qual é a relação que a gente faz entre aprendizagem e reprovação, né? Qual é essa relação? Né? A portaria 190 traz, né, o regime de progressão parcial, né? Nós temos um indicador, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas isso vai fazer pauta também nas próximas formações, que mais de 4.000 estudantes que estavam no regime de progressão parcial já deixaram o regime por conta da nota que teve na primeira avaliação, na primeira unidade, né? E aí a gente precisa entender, faz essa correlação direta ou não faz? Era o mesmo professor ou não era? Foi a mesma proposta de avaliação ou não foi? Mas eu sei, é por isso que eu estou trazendo já esses pontos, a gente precisa abrir, a gente precisa discutir, a gente precisa debater, mas no mínimo traz uma contradição. Né? Eu vi alguns casos, e eu fiz questão de apurar alguns casos específicos do RPP, do menino que estava no regime de progressão parcial, com uma nota inferior a 3 na reprovação, e que na primeira nota da primeira avaliação, a nota dele foi 8,5. Aí eu fiz o primeiro filtro. Foi o mesmo professor ou não foi o mesmo professor? Nesse caso específico, na escola aqui em Salvador, foi o mesmo professor. Aí assim, a gente vai filtrando os argumentos, né? Então, a gente precisa debater, porque ainda é uma coisa indigesta dentro da rede, falar de RPP.
Falar da portaria 190 ainda é indigesto em alguns momentos, né? Mas a gente precisa trazer os dados, abrir os dados e conversar. E aí abre uma discussão para a gente, Marilene, em relação ao que é formação de professor hoje da rede estadual. Pela maturidade que a rede estadual tem. Né? O que é formar professor da rede estadual hoje, em 2024? Com a maturidade que a rede tem, com o grau de formação que essa rede tem. Então, a gente precisa adentrar mais em questões da própria rede, trazer os dados, os microdados, abrir por escola. A escola precisa entender quais são esses indicadores, puxar para a política, conversar como esses microdados se trazem verdades, mas essas verdades podem ser também alguns equívocos e a gente precisa desconstruir esses equívocos dentro da própria escola. Então, assim, observe como é hoje muito mais desafiador formar os professores da própria rede. Porque, assim, conceito, revisão de literatura, vocês já fizeram, nós já fizemos. No mínimo, os professores da rede que participam das formações já têm especialização. Muitos têm mestrado, muitos têm doutorado. Inclusive, anotei aqui a crítica que é recorrente da não liberação para o mestrado, para o doutorado, né? Que eu acredito o quanto a formação acadêmica agrega, né? Professor Nildo, professor Danilo, que são das universidades, professor Eni, que foi durante muitos anos da Faculdade de Educação da UFBA, professora, orientadora, né? Professor Nildo também, que orienta aí gente da própria rede. Talvez a gente precise implicar mais essas pesquisas ao fazer